Eu agradeço o Senhor por mais um sábado, por mais um presente que o Senhor nos deu, pela vida de cada pessoa aqui, por cada pessoa, cada família representada. Só o Senhor sabe, Pai, o que cada pessoa aqui precisa. As dificuldades que cada pessoa está passando. As aflições de cada coração, de cada mente. Só o Senhor sabe o que precisamos. O Senhor nos conhece no íntimo e eu peço que venha me usar. Assim como a mensagem transformou meu coração, que venha transformar o coração de muitas pessoas aqui. Que venha nos lembrar de coisas que as dificuldades e o mundo agitado vêm nos fazendo esquecer. E que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos diariamente. Essas coisas eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pegue aí a sua Bíblia. O título da mensagem, eu não sei, tinha um slide lá que eu vi, é Retroceda. Algumas pessoas podem aí questionar, retroceder o quê? O que é retroceder? É voltar, né? Regressar. Mas regressar para onde? Voltar ao quê? Ou melhor, voltar a quem? E aqui eu vou falar, vai ter introdução, eu vou explicar um pouquinho, sobre voltar ao nosso primeiro amor, a Jesus. Algumas pessoas podem estar vivendo agora o momento, né, do primeiro amor, de aprender mais da palavra, de se aprofundar na palavra, daquela agitação, aquela alegria, aquele entusiasmo de, nossa, agora eu vou compartilhar, agora eu quero pregar, eu quero ajudar as pessoas. E aquelas pessoas que já passaram há muito tempo por isso, ou não tanto tempo assim, podem se esquecer da alegria, de como é bom viver aqueles momentos de comunhão com o Espírito Santo, aqueles momentos de comunhão com o Pai, aquela alegria, sabe, de você estudar a lição, de você ler a Bíblia, de você entender coisas que sem o Espírito Santo você não entendia. Então você fala, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso antes. E aquilo vai te enchendo, vai te transformando, vai moldando o seu caráter, vai te fazendo uma pessoa mais parecida com Jesus. E essa alegria do primeiro amor é muito gostoso. Eu me batizei, não faz tanto tempo, eu me batizei em 2017. E eu tinha um entusiasmo, e com o tempo esse entusiasmo ele foi diminuindo por diversos motivos. Pelas dores, pelas aflições da vida, pelas turbulências que todos passamos. E o Espírito Santo me incomodou por muito tempo, né? Falando, Sara, e o seu primeiro amor? Por que você está se esquecendo? Por que você está aqui dentro? Então, eu já dou ali um apelo no início, né, do sermão, e vai ter muitos ao longo da mensagem, que é você que está vivendo o primeiro amor. Você que está conhecendo a palavra agora, você que talvez está em casa, eu não sei aonde que essa mensagem vai chegar, que está tendo a sede de conhecer a Jesus, não se esqueça. Vai chegar momentos, talvez você esteja vivendo esse momento, em que a vida vai fazer você esquecer. Esquecer do que ele reforça, né? Esquecer das mensagens, esquecer ali das leis, a lei que nós devemos fazer por amor, não por medo. Esquecer da caridade, na Bíblia fala que o amor de muitos vai o quê? Se esfriar. Está ou não está se esfriando? Cada dia que passa, o mundo está mais agitado. As pessoas estão mais ansiosas. O mundo, a geração está imediatista em tudo. Eu vou dar exemplos assim do dia a dia. Antes, né, as pessoas ali para cozinhar, eu lembro da minha avó inclusive veio comigo, algumas pessoas aqui não conseguem ver, ela chama Iraci, ela está aqui, ela vai ter vergonha de levantar a mão, mas depois eu apresento ela para o pessoal. Eu lembro quando ela ia cozinhar, ela tinha aqueles cadernos, aqueles livros de receita. E quando ela ia fazer alguma receita, ou ela assistia aquela receita na televisão, ela anotava, tinha um monte de caderno, ainda tem, um monte de caderno cheio de receitas, aqueles livros. Então, tinha que estudar ali para cozinhar, né, ter todo um processo. Hoje em dia, se a gente quer cozinhar alguma coisa, o que a gente faz? É na internet, exatamente. Então, eu quero fazer um bolo de alguma coisa lá diferente. Eu só coloco ali no Google, já aparece ali um monte de receita, um monte de vídeo, inclusive diz como fazer tal receita em 5 minutos, como fazer tal coisa no micro-ondas. Então, as coisas estão o quê? Rápidas, imediatas. Nós queremos ali
Nós estamos no ponto de ônibus, aí quem pega ônibus, né? O mundo está tão agitado, está tão acelerado, que a gente não tem nem mais paciência de esperar o ônibus. A gente, quando sabe, às vezes, o horário que o ônibus vai estar ali, o ônibus vai estar 7h10. Se eu moro perto, eu vou sair dali 7h05. Para chegar exatamente no momento que o ônibus vai passar, ainda tem ali o risco, né, de eu perder o ônibus. Mas por quê? A gente não tem mais paciência de ficar esperando as coisas. O processo das coisas. Isso são exemplos ali do dia a dia. Mas a vida exige paciência. Porque todos nós aqui estamos em etapas diferentes. Talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida, eu não te conheço. Ou um dos piores. De tantas dificuldades que você passou, talvez você agora esteja, inclusive, num momento de monidão. Você não está sentindo nada. Você pode estar aqui, em comunhão com os irmãos, mas sabe que já não sente aquele amor que você sentiu quando conheceu a Jesus. E eu faço um chamado a você. Se você está vivendo esse momento de frieza, se lembre. Aonde que você caiu? Aonde que você se afastou? E é aí que nós vamos ler o primeiro versículo. Eu peço que vocês abram aí, quem está com a Bíblia, no celular ou na Bíblia física mesmo. Abram em Apocalipse. Nós vamos ler lá o capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Apocalipse lá, o último livro da Bíblia, né? Todo mundo achou? Amém? Então eu vou ler. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui no versículo 5 fala o quê? Lembre-se e se arrependa. Nós só nos arrependemos de atitudes ou pensamento e intenções que são o quê? Erradas. E você só se arrepende quando antes reconhece a sua imaturidade. Reconhecer a sua imaturidade, às vezes pode ser vergonhoso, né? Porque é algo que atinge diretamente o nosso ego. Nossa, eu estou fazendo isso de errado. Nossa, eu estou frio desse jeito. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de reconhecer a imaturidade. Mas reconhecer a sua maturidade, reconhecer a sua dor, reconhecer que você precisa crescer, é o primeiro passo para você ser um filho maduro. E nós estamos constantemente em obras. E aqui não é sobre a idade, um é jovem, o outro já tem mais experiência, mas todos nós um dia fomos um bebê na fé. Nascemos novamente. Começamos a aprender sobre as verdades que antes nós não conhecíamos. Talvez você ainda seja um bebê na fé e está aprendendo. Na Bíblia fala que no céu entrará aquelas pessoas que são como crianças. Porque as crianças, primeiro, elas são muito sinceras. Criança sincera demais até. A criança, geralmente, ela é alegre. A pessoa que se apaixona por Jesus, ela é alegre. E é claro que existem momentos que a pessoa vai estar triste, nas dificuldades, mas se coloca à disposição de ser moldado. Davi, na Bíblia, é conhecido como homem segundo o quê? O coração de Deus. Por quê? Pode existir muitos motivos, aí outras pessoas depois podem falar, conversar comigo ali para aprender mais, mas um dos motivos é que Davi tinha um coração moldável. Isso eu gosto muito de falar, porque eu gosto muito da história de Davi. Ele errou ou não errou? Muitas vezes, nossa. E se você não conhece a história de Davi, eu te incentivo a estudar. Mas ali nos Salmos, em muitas passagens, Davi, totalmente sensível, né, poético, ele ali se colocava à disposição de ser moldado pelo Criador. E o seu coração é um coração moldável? Você se lembra de quando você conheceu a Jesus?
do seu entusiasmo, da alegria de estar aqui presente, de se arrumar para vir ao culto, e não só de vir ao culto, mas de abrir a mensagem e ler, de ouvir os louvores e agradecer de verdade, louvar com o coração. Quem, de fato, hoje é o seu Deus? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. E ídolos aqui eu não falo sobre imagens, não. Eu falo sobre pessoas, sobre trabalho. Porque tudo que toma o lugar de Deus no seu coração vira um ídolo na sua vida. Não estou dizendo que essas coisas são coisas ruins. Não estou dizendo isso, são coisas boas. Trabalhar é bom? É muito bom e necessário, né? Estudar também. Os relacionamentos são bênçãos. Mas quando você foca no lugar errado, quando isso toma o lugar de Deus no seu coração, isso vira um Deus na sua vida. Até mesmo você pode estar se colocando como sendo o próprio Deus da sua vida. Quando os seus desejos substituem o desejo de Deus para você. Porque Ele pede o quê? Renúncia. Mas, igreja, eu vou fazer uma pergunta. É fácil renunciar? É muito difícil, né? Quando Deus fala assim para você, filho, filha, esse trabalho não é para você, isso não é para você, eu tenho coisas maiores, só que a gente não está vendo, né? As coisas maiores que Ele tem, que a Bíblia fala. Por isso que a fé é um passo no escuro. Você anda sem ver, mas você escuta quem está te chamando. Você reconhece a voz do mestre que te chama. Mas é difícil. Não é fácil. E por isso que nós precisamos ter amor e temor. Na Bíblia também fala, não vou ler todos os versículos, que o temor é o princípio do quê? Do saber. Da sabedoria que vem do céu. E o temor não é ter medo do seu Criador, porque Ele é o seu Criador. Ele te conhece em cada detalhe, Ele te conhece no íntimo, Ele te formou no ventre da sua mãe. Ele sabe os fios do seu cabelo. Não é ter medo dEle, que tanto te amou, que tanto te ama, que entregou a vida dEle por você, não. É ter respeito. Amar e respeitar aquele que fez e faz tanto por você. Você tem temor ao seu Criador? Aonde está o seu coração? Você tem se esquecido da sua origem? Ou você ainda nem sabe qual é a sua origem, né? As pessoas questionam tanto. Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Mas nós que acreditamos em Deus, no Deus único, nós sabemos o porquê estamos aqui. E o principal motivo é se relacionar com o Criador. E depois, nos relacionarmos, né? Como igreja, como corpo de Cristo. E anunciar aquele amor, aquela mensagem que um dia te cativou. Eu vi um exemplo. Quem aqui já viu uma pessoa apaixonada, né? Por alguém? E daí eu vi no exemplo falando assim, é irritante. Eu lembro na escola, nossa... Eu mentava muito, muito com os meus colegas. Quando estava apaixonado, né, aquela paixão ali da adolescência, o pessoal está apaixonado um pelo outro, e não se desgruda por nada, e nem dava... Eu tinha uma amiga, inclusive, que nem para mim ela dava mais atenção. Eu falava, nossa, mas que irritante. Nem para mim ela dá mais atenção, não desgruda mais outra pessoa, e não sabe falar de outra coisa, mas é assim, não é? E também é assim com Jesus. Quando você ama Jesus, tem o primeiro amor, você está apaixonado por Ele, você fala diariamente de Jesus. E falar não é só vir aqui na frente. Você fala com a sua vida, você demonstra, você pensa. Tudo que você faz é baseado naquilo que Ele ensina para você no seu relacionamento com Ele. E em outros relacionamentos também, família, amizade. Conforme nós vamos nos relacionando com as pessoas, nós vamos ficando parecidas com elas. Pegando manias. Perceba isso nas suas amizades, de repente no seu namoro, no seu casamento, na sua família, você vai pegando manias dessa pessoa e vai passando a ser parecido com ela em algumas coisas. Com Jesus também é assim. Conforme você se relaciona com o seu Pai do céu, você vai ficando mais parecido com Ele. Você vai falando mais parecido. Você vai se vestindo de uma forma em que Ele se agrada. Você vai até do seu corpo cuidando de uma forma em que Ele se agrada, e até os seus desejos e as suas orações acabam sendo mais perto do que Ele deseja.
Talvez você agora esteja orando muito por uma coisa, se questionando por que eu estou orando tanto, e Deus não está me respondendo. Existem orações que são feitas há anos. De repente, algum filho, alguém que você quer que volte para a presença do Pai, que tome os caminhos corretos. E essa oração, ela vem feita há muito tempo. Está trazendo muita dor ao seu coração, muita angústia. Ou alguma coisa que você sonha e luta e estuda há muito tempo para conseguir. Alguma faculdade, algum trabalho, algo que você realmente luta muito. E você fala, Pai, por que eu ainda não recebi a resposta dessa oração? Só que muitas vezes nós pedimos errado. Nós queremos apenas o nosso desejo. E não passamos a nos relacionar verdadeiramente com o Criador para entender o que Ele deseja. E aí vem a renúncia. Ou você não está preparado ainda e precisa ser moldado para receber, assim como Davi, que quando recebeu ali a promessa de que seria rei, antes foi preparado, porque demorou anos e anos para Davi ser rei. Ele recebeu a promessa jovem e adolescente, mas não foi coroado jovem e adolescente rei. Ele foi preparado e passou por processos. Qual oração você tem feito? O que a sua oração está dizendo sobre o seu coração? Porque Deus já conhece o seu coração. Muitas pessoas têm a mentalidade de que na oração, Deus quer que você ore para que Ele te conheça. Ele já te conhece. A oração é para que você conheça Ele e se conheça. E um exemplo, que eu falo também em muitas mensagens que eu prego, é de Abraão. Ele esperou o quê? Anos pelo seu filho querido, Isaac. E quando chegou finalmente, Deus pediu o que dele? Que ele sacrificasse o filho da promessa que ele tanto esperou. E então ele foi para sacrificar. Mas Deus já sabia o que iria acontecer, não sabia? E por que Deus pediu isso então de Abraão, sendo que era tão difícil para ele? Para Deus conhecer se Abraão seria obediente? Deus já não sabia que ele seria? Para Deus conhecer o que estava no coração de Abraão? Deus não é onipotente, onisciente? Deus não sabe de todas as coisas? Era para que Abraão conhecesse o que estava no próprio coração. Era para que Abraão percebesse o que ele deveria ainda aprender. Você será colocado em muitas situações na sua vida de dor. Nem todas as dores Deus se colocará na sua vida, mas nós vivemos em um mundo de dores. Existem coisas que Ele vai permitir você passar para que você conheça o seu próprio coração. E Ele vai te dizer, se lembre do seu primeiro amor. Aqui eu vou ler algumas passagens. Adão e Eva foram ali os primeiros, a serem formados à imagem e semelhança do Criador. E eles foram feitos imagem e semelhança, e o pecado ofuscou essa imagem e semelhança, mas não anulou. Hoje nós somos a imagem e semelhança do Criador, se nós escolhermos isso. É como olhar em um espelho e ver um reflexo embaçado, mas ainda existe. Você é chamado, sim, a ser imagem e semelhança do Criador. E assim como Pai, Filho e Espírito Santo formaram Adão e Eva, eles formaram ele, Pai, formou você no ventre da sua mãe. E Ele quer te formar e te moldar hoje, todos os dias. Porque o nosso corpo vai ser totalmente transformado na volta de Cristo, mas a nossa mente, ela já está sendo transformada aqui. Agora está sendo santificada aqui. Mas é uma escolha sua. Você quer passar pelo processo de ser santificado? Porque dói. Ser santificado dói. Ser moldado dói. Deus pede que você saia de um lugar que você gosta, saia da zona de conforto, para que Ele te leve a lugares maiores. Só que cada fase é mais difícil, é como um jogo. Quem gosta de jogar, Cada fase que vai passando não é mais difícil de vencer? Tem mais obstáculos, tem mais coisas, tem mais dificuldades, a vida também é assim.
E quando você vence, você fica o quê? Mais forte. Em alguns jogos, você ganha até mais vidas, né? Aqueles coraçãozinhos, aquelas vidas que ficam lá. Cada fase que você passa te amadurece e te fortalece. Talvez agora você esteja se sentindo fraco demais. E eu estou aqui para te lembrar, o Pai, o Espírito Santo está aqui no meio de nós para te lembrar. Não se esqueça de mim. Em que momento que você parou de ter prazer em orar? Em que momento que você parou de ter prazer em ler a palavra? Em que momento em que essa oração se tornou apenas, Pai, muito obrigada pelo dia, agradeço, proteja minha família, em nome de Jesus, amém. Isso é comunhão? Fazer uma oração de 1 segundo, 1 minuto, é comunhão? Em um dia que tem 24 horas, onde nós passamos tanto tempo no celular, tanto tempo nas redes sociais, tanto tempo conversando. Nós conversamos com tantas pessoas, com amigos, trabalhamos tantas horas por dia, estudamos, e depois vamos lá ainda, talvez ligamos para algum amigo, né, quem gosta aí de conversar por chamada, e lembramos de orar antes de dormir, muitas vezes dormimos no meio da oração. Mas sabe a saudade do Pai? Aquela saudade do céu, de algo que nós não vivemos, mas almejamos? Ele sente essa saudade. Não é só nós que temos saudade. O Pai sente a sua falta. Por que Ele entregou a vida na cruz? Porque a dor da saudade dos seus filhos seria grande demais. Ele quer você perto dele. E é muito bom estar aqui. Mas não estou dizendo sobre o lugar aqui, o templo, não. Deus quer você perto dele. Quando sair daqui, o que você faz? Quando você sai dos cultos, o que você faz? Você conversa com Deus no seu dia a dia, você pede a opinião dele nas suas decisões, em pequenas decisões também. Quanto ao que fazer, ao que estudar, ao que falar, as pessoas que você se envolve. Isso demonstra quem está no seu coração. Vamos ler Mateus. Abre Mateus. Mateus 4. Versículo 18 e 22. Mateus 4, versículo 18 e 22 fala. 22, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Aqui é a primeira vez que Jesus chama Pedro, eu vou focar em Pedro, tá bom? Mas os outros discípulos. Eu estava conversando essa semana lá no trabalho, como que é inacreditável, né? Que Jesus apareceu para eles, simplesmente falou, deixe tudo e me siga. E o que eles fizeram? Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Vocês agora não são pescadores de peixes, vocês agora serão pescadores de homens, de vidas. E eles aceitaram isso. O primeiro amor foi impactante demais. E eles foram ser pescadores de vidas. E você não é chamado para ser pescadores de vidas também? Você é. A mensagem que você recebeu não deve morrer aqui. A mensagem que transforma, ela também transborda. Ela deve ser compartilhada. E tem muitas pessoas que falam, mas eu tenho vergonha de falar, eu não consigo subir lá na frente e falar, eu não consigo chegar, né, entregar um livro e falar. Mas a sua vida fala.
Você não precisa necessariamente falar, vir aqui pregar. A sua vida pode ser a pregação que muitas pessoas nunca irão assistir, nunca irão ver. Muitas pessoas nunca abrirão a Bíblia, mas vão ler a sua vida. Mas em um certo momento, depois de muito tempo ali convivendo com Jesus, Pedro e os outros discípulos, quando Jesus morreu, alguns se esqueceram. Quando Jesus foi à cruz, eles não estavam entendendo com exatidão a grandiosidade do plano da salvação. E Pedro foi um dos que voltaram, do que voltou, né, à vida antiga, do que se esqueceu. Se esqueceu do primeiro amor, de uma certa forma. Não confiou o suficiente. Pedro se esqueceu do chamado. Abra-me em João. João, capítulo 21. Eu vou ler do versículo 1 ao 6, depois do 15 ao 18, tá bom? Todo mundo achou? Amém? João, capítulo 21, versículo 1 ao 6, diz... Deixa eu só ver se está certo. Isso. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram quem ele era. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" E eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Na primeira vez, voltando lá um pouquinho, quando Jesus encontrou Pedro, a primeira vez, ele estava o quê? Pescando. E estava conseguindo pegar peixes? Não, estava bem difícil, né? E ele falou, então, jogue a rede do lado direito. Teve todo um processo, ele foi chamado a ser pescador de almas, e ele foi. Mas aqui Jesus morreu, depois Jesus ressuscitou, e eles tiveram mais momentos com Jesus, né? E Pedro voltou o quê? Aqui diz. Ele voltou a pescar. Ele se esqueceu que ele foi chamado para ser pescador de gente, pescadores de vidas. E ele falou, eu vou voltar a pescar peixes. Ele estava perdido. Quem é que nunca se sentiu perdido? Se esqueceu do seu chamado, do dom. E então Jesus apareceu. E ele também aparece para você hoje todos os dias. E ele lembrou Pedro do que ele estava se esquecendo. E aconteceu o mesmo processo. Jogue a rede do lado direito. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Pedro na hora, né? E ele olhou e falou, mestre. Vamos lá para o versículo 15, no mesmo capítulo. Depois de terem comido, ali é Jesus e Pedro o título, né? Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus perguntar pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Aqui fala sobre um momento que eu não vou ler agora,
mas sobre o momento em que Pedro negou a Jesus. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. E Pedro depois se arrependeu, sentiu culpa. E Jesus estava curando Pedro. Jesus lembrou Pedro anteriormente do chamado dele, do primeiro amor. E aqui estava curando talvez uma ferida que Pedro tinha dentro dele. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes você negou Jesus na sua vida? Quantas vezes Jesus pediu algo para você e você não fez? Mesmo sabendo que era a vontade dele. Quantas vezes você negociou um princípio inegociável? Porque ninguém estava vendo. Porque, o que importa é o bom coração, de fato. Bom coração é importante. Mas aquilo que nós demonstramos é o que alimentamos. É o que alimentamos na nossa mente. E nenhum pecado em ação nasce de uma hora para outra. Antes começa em pensamento e intenção. E o que molda os nossos pensamentos é aquilo que consumimos. E aqui, então, nas feridas de Pedro, Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Para que Pedro pudesse declarar para o mestre: mestre, sim, eu te amo. E ali ele estava sendo curado de muitas coisas que nós nem temos ideia. Nesse momento você tem a oportunidade aí sentado e depois nas suas atitudes, em palavras, louvando ao Senhor, orando, não sei, de falar: Pai, eu te amo. Mas e se você não ama? Porque muitas vezes nós não amamos mesmo. Quando eu comecei a frequentar a igreja e aprender sobre a Bíblia, eu via as pessoas falando: nossa, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus. Mas eu não conseguia falar que eu amava Jesus porque eu não amava Jesus. Eu conhecia muito, mas eu não amava Jesus. Então eu passei a orar: Pai, me ensina a te amar. Me ensina a te amar de verdade. E eu fui colocada em muitas situações para que eu pudesse aprender a amar Jesus. A Bíblia fala que você vai pedir, você vai receber se você pedir o quê? De todo o coração. E se você não ama e quer amar, peça e você receberá. E se você não tem o desejo, se você perdeu a vontade da comunhão, mas você quer voltar, peça e receberá. Talvez você não receberá amanhã. Vai ser um processo que ele vai te colocar. Então eu falo: retroceda. Volte. Se lembre do que talvez você agora esteja se esquecendo. Você se sente sozinho? Muitas vezes nos sentimos, né? Porque a vida é muito difícil, toda hora tem muitas dificuldades, muitas provações. Mas a Bíblia fala que você não está sozinho. O coração do homem é o quê? Enganoso. A Bíblia fala sobre isso. Os sentimentos do ser humano são inconstantes e nos enganam. Você se sente sozinho, mas a Bíblia declara, é a verdade. Você não está. E ele fala: filho, comigo o fardo é o quê? Leve. Mas não fala que você não vai ter fardo, preste atenção. O fardo existe. O fardo só será mais leve. Ele é o Deus grandioso que consegue levar um mundo em suas mãos. Que sem defeito, sem merecer, morreu por você, por tanto te amar. Ele consegue resolver o que você não vê solução. Talvez você esteja agora numa situação em que você está com um problema e você não vê solução, não vê saída. Parece que você está na tempestade em que os discípulos estavam, cheio de ondas, gritando: eu vou morrer, eu não sei como. E assim como naquela tempestade onde os discípulos estavam, retrata ali em Mateus, em outros evangelhos, que eu não vou ler também agora, Jesus, na primeira vez, ele estava dormindo no meio do barco, no meio da tempestade, porque ele sabia quem ele era. E quando ele acordou, ele ordenou a criação e a criação obedeceu ao Criador. O ar que você respira está aí em você, circulando, porque ele permite. Ele controla o que você não consegue controlar e ele vê o que você não vê. E depois os discípulos passaram por outra tempestade, onde Jesus não estava no barco, mas Jesus andou sobre as águas e Pedro andou também. E Pedro só afundou porque parou de olhar para o mestre e passou a reparar nas ondas. As tempestades e as ondas existem,
Mas quando você olha para Cristo, você consegue caminhar sobre ela. Para onde você está olhando? Chegando aqui já no final da mensagem, a maior dor que nós podemos sentir é estar separado do nosso Criador. Muitas pessoas sentem um vazio e tentam suprir esse vazio em tantas coisas. E eu vejo as pessoas falando muito dos jovens, né? Os jovens, de fato jovens, mas não são só os jovens. Em todas as idades, as pessoas estão tentando suprir um vazio grande demais em coisas pequenas demais. Só um Deus tão grande pode preencher um vazio tão grande. Nós fomos chamados a viver na eternidade. E foi por isso que o Filho de Deus deu a vida por você naquela cruz. Nós nunca iremos nos acostumar com a morte, com a dor, porque você não foi criado para isso. Eu não sei se você já perdeu alguém para a morte. Tenho certeza que muitas pessoas aqui já. Alguém que você sente saudade? Que você tem lembranças boas? Alguém da sua família, um amigo? E dói, não dói? Dói ficar separado da pessoa que a gente gosta, de um ente querido que se foi, até de uma pessoa que talvez nós não temos mais contato. Imagina o Criador, né, o seu pai, ficar separado de você a eternidade inteira? Não. Ele falou, eu vou voltar e vou resgatar todos os meus filhos. A saudade que ele tem é muito maior do que a nossa saudade. E eu, não sei você, mas eu quero estar logo com meu pai. Logo com meu pai do céu. Ver aquelas pessoas que eu tanto quero encontrar. Longe de dor e sofrimento. Mas antes as dores vão se multiplicar. Então a Bíblia fala, não estranhe. Quando as dores se multiplicarem, quando as guerras começarem a aumentar, não estranhe. É necessário isso. Nós não vamos querer o céu se a terra for boa demais. Os problemas estão aumentando e não se engane, eles vão continuar. Mas que a sua fé continue aumentando na mesma proporção que os problemas. Eu ia ler muitos mais versículos, só que acabo me empolgando para falar, daí é longe, é muito longe. Então aqui eu vou fazer já o apelo e vou ler os últimos versículos. Regrida. Recue. No início eu falei o quê? Que a sociedade, a geração está o que é muito acelerada, muito ansiosa, não é? A ansiedade nos faz pular etapas necessárias para amadurecer, inclusive na nossa fé. Quando nós estamos perto demais dos problemas, eles parecem monstros. Parece que vai nos engolir. E nós queremos correr, e a vida parece que é até uma competição com os outros, né? Quem trabalha mais, quem estuda mais, quem faz mais do que o outro em tantas coisas. E os problemas parecem grandes demais. E nós não conseguimos nem assimilar o que fazer, qual é o próximo passo. E então, talvez não seja o momento de você avançar rapidamente. Talvez seja o momento de você dar um passo para trás. Talvez mais do que um. Para você lembrar da sua origem, olhar para a cruz, lembrar de onde você veio, de quem você é filho. E talvez um pouco distante, você vai olhar para aqueles problemas de quando você estava perto pareciam grandes demais, e você vai ver que, nossa, ai gente, que susto. E você vai ver, nossa, são grandes, mas tem solução. Olha, existe um caminho ali no meio que eu não estava vendo quando estava perto demais. Olha, isso aqui eu até consigo consertar. Mas existe outra coisa que não. Mas eu sou filho daquele que consegue consertar tudo. Você é filho daquele Deus que pode fazer tudo. Pode abrir caminhos no meio do mar. Pode salvar você de ser perseguido. Imagina, nosso Deus abriu um caminho no meio do mar. É difícil, né? Acreditar em tantas coisas assim. Um homem foi engolido por um grande peixe. E olha só, essa lição aí é muito importante. Jonas foi engolido por um grande peixe porque estava fugindo do quê? Da missão. Mas Deus não desistiu de Jonas, não. Você que está tentando escapar da sua missão, Deus não vai desistir de você.
Ele precisou ali passar 3 dias. Cristo passou quantos dias na cruz? Quantos dias ali, né, do período de ele estar na cruz até ressuscitar? Foram 3 dias. Jonas ficou 3 dias ali quieto, orando, sem ver nada à volta. E depois o peixe colocou Jonas para fora, e mesmo sem ele querer, Jonas foi para onde? Para Nínive. Nínive era conhecida como uma terra muito má. Talvez Jonas estava com medo até de ser morto. Era um pessoal muito violento. Mas ele foi. E no final, Nínive o quê? O que aconteceu com o pessoal de Nínive? Eles acreditaram. Ele tentou fugir. Mas mesmo ali na luta, né? Ele foi. A Bíblia ele não declara exatamente o final, né? O que aconteceu com Jonas depois disso. Mas nós sabemos o que precisamos saber. Você que está fugindo de um propósito, de um dom que Deus te deu, fica tranquilo, ele vai te incomodar muito, viu? Ele vai te incomodar muito, a decisão é sua no final. Mas ele vai te incomodar. Nossa, o Espírito Santo incomoda também. Quantas vezes eu já fui incomodada pelo Espírito Santo? Quantas vezes eu não queria ajudar alguém? Eu falava, nossa Deus, mas eu estou com tanto problema na minha vida, eu não tenho condições de ajudar essa pessoa. Quantas vezes eu não queria, inclusive, pregar. E Deus, não, Sara, você vai pregar sim. Porque quando você decidiu viver por mim, você disse que morreria para si mesmo. Qual foi a sua decisão? Qual é a sua decisão? Nós teremos sim uma recompensa. E Deus nos dá coisas aqui. Mas a nossa maior recompensa, a sua maior recompensa, não se engane, não é nessa terra. É quando Jesus voltar. Deus nos abençoa e quantas bênçãos você recebeu. Tente se lembrar também, porque nos esquecemos no meio de tantas dificuldades. Mas a sua maior recompensa será quando Jesus voltar e nós estaremos nos braços do Criador. E está muito perto. Ainda dá tempo de você voltar ao seu primeiro amor. Ainda dá tempo de você dar uns passinhos para trás, para se lembrar, para então poder avançar e avançar muito mais. Ainda dá tempo de você se colocar à disposição de ser instrumento para resgatar quem se foi e quem se esqueceu completamente. Existem pessoas lá fora que precisam de você, sabia? Porque Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando e está muito breve, está muito perto. Olham as coisas que estão acontecendo no mundo, no país, mas na vida de cada um também. Não parece que está, ou só eu estou com essa sensação, que está todo mundo vivendo um surto coletivo? Um surto coletivo, assim, está todo mundo cheio de problema, cheio de dificuldades. Elas sempre existiram, mas parece que está aumentando e está muito rápido. E os dias estão rápidos demais, a semana rápida demais. E logo a gente está em dezembro de novo. Jesus está voltando, os dias serão abreviados, porque nós não vamos suportar tanta dor. E existem pessoas lá fora precisando de você, para que você seja um instrumento usado para lembrá-los do primeiro amor, ou para fazê-los conhecer o primeiro amor, por Jesus. Talvez você esteja aqui e está se esquecendo, ou se esqueceu. E eu falo novamente, se lembre. Você é filho de Deus, você é filho do Criador de todo o universo. E dentre tanta grandiosidade, Ele escolheu dar vida por você. E o que você está fazendo com essa graça, que é um presente? Nós não merecemos, mas nos foi dado. Te foi dado. Ao sair daqui hoje, nas atividades aí do sábado, né? Cada um com as suas atividades, eu peço que você se lembre. Se lembre de quando você tinha prazer de ajudar, de quando você tinha prazer de orar. Se você está agora nesse momento, coloque como um propósito não se esquecer e lembrar quem está se perdendo. Para que em breve nós estejamos todos juntos como corpo de Cristo na eternidade. Amém? Eu vou fazer a oração final. Antes eu vou ler o último versículo. Abra lá em Lamentações. Capítulo 5.
versículo 21. Lamentações, capítulo 5, versículo 21 diz: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Que o seu dia, que a sua vida seja renovada diariamente, mas ela só vai ser renovada se você se colocar à disposição de ser moldado pelo Criador. E eu espero que você se coloque à disposição de ser moldado, porque coisas grandiosas irão acontecer. Amém? Vamos agora então orar. Fique de pé, por favor, quem puder. Quem está em casa também, se quiser ficar de pé, ou só fechar os olhos, vamos refletir um pouquinho e falar com Deus. Amado Deus, eu agradeço muito ao Senhor por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Por ter dado a sua vida por nós na cruz. Tudo que precisava ser feito já foi feito. Agora é apenas a nossa decisão. Nós nos esquecemos facilmente, Pai. E é por isso que tantas vezes na Bíblia o Senhor deixa ali o recado. Se lembre, não se esqueça. Porque nós nos esquecemos de tudo que o Senhor fez. E do que o Senhor pode fazer. Então eu peço, Pai, por favor, nos ajude a não nos esquecermos. Abençoe cada família aqui. Nos dê força para enfrentar as dificuldades, mesmo quando parecer que é impossível. Nos dê a paz no meio da tribulação. As dores existirão, o Senhor deixou claro isso, até porque o Senhor passou a maior dor de todas na cruz. Mas nenhuma dor é maior do que a dor da separação. Então, Pai, nos ajude, nos prepare, para que possamos em breve estar juntos do Senhor eternamente, não mais separados. E nos capacite, Pai, a sermos instrumentos para levar outras pessoas ao Senhor. Que esse sábado seja um sábado abençoado, com dificuldades ou não, que possamos estar na Tua presença, porque o Senhor é um Deus na alegria, o Senhor é um Deus no momento da dificuldade, é aquele que consola o cansado, que dá força ao cansado, que consola aquele que chora e que vibra com as nossas conquistas. Então, Pai, eu peço que nos ajude a ter o olhar mais parecido com o do Senhor, a sermos mulheres e homens segundo o Teu caráter. Perdoe os nossos tantos pecados e esteja conosco todos os dias. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Amém.